resultado não está vindo, e a gente vai falar disso, da sequência de empates e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente ressaltar uma coisa. O Corinthians parou de perder, cara. Aquele último lance lá, quase o último lance do jogo contra o Fluminense. Acho que é o último lance, Jordão. Acho que é o último lance, né? Em outros dias por aí, quando a gente tinha levado o gol, tinha perdido essa partida. E aí vai entrar, ali foi competência, né? A defesa tirou a bola e tal. Então, assim, o que eu quero dizer? O Corinthians, nos últimos 10 jogos, ele só perde um, Diegão. Mas só ganhou 4, mas só perdeu um. Acho que não ganhou 4, não, ganhou 3 nesses 10. Ganhou 4. Nos últimos 10 ganhou 4. Ganhou 3. São 3 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Peraí. São 3 vitórias. Você viu isso no post do Vessone, né? Provavelmente. Não, eu vi no SofaScore. No SofaScore. São 3 vitórias, Jorginho. Vamos lá, as vitórias são contra Criciúma, Bahia, Grêmio e Bragantino. Últimos 10 jogos. Criciúma, Bahia, Grêmio. Então, você foi enganado pelo Grêmio, né? O Corinthians ganhou nos pênaltis, aí o SofaScore coloca como vitória. Tá certo. É a classificação, tá bom, verdade. Ele conta como vitória. Uhum. Mas enfim, assim, eu sei que nesse momento que o torcedor tá preocupado, tá chateado, vai dizer, e é muito comum falar isso, o empate não resolve, galera. O Corinthians só tá na situação que tá com 4 vitórias por causa dos empates, sabe? E é aquela tese de novo, Diegão, mas ganhar um jogo é melhor do que empatar 3. Mas assim, você joga cada jogo de cada vez. Claro que se o Corinthians só empatar até o final do campeonato, a chance de ser rebaixado é de 99%. Óbvio, é óbvio. Mas eu acho que existem empates, contextos e contextos, né? Então, e o que o Jardel falou de não perder é importante nos pontos corretos. Sem dúvida. Muito importante. Se numa próxima... Vejam o que eu vou dizer. Ô, Jardelzinho, cálculo de padaria, tá? Em 10 jogos. Vamos trazer as 4 vitórias que você teria. Aliás, vamos trazer para a realidade. Presta atenção, tá, Fiel? Até para, assim, a gente quando tem que criticar, critica. Quando a gente quer despejar a nossa frustração, a gente despeja. Mas vamos apresentar fatos. Números. Não é uma opinião. Números. 10 jogos, você disputa quantos pontos, Jardelzinho? 30 pontos. 30. O Corinthians ganhou 3. Quantos pontos com 3 vitórias? 9 pontos. Mais 6 empates, dá quanto? 15. Né? 50% de aproveitamento. Não é ruim. Para quem tá brigando contra o rebaixamento, se o Corinthians mantiver 50%, é só fazer os cálculos. Se o Corinthians fizer 50% dos pontos até o final do campeonato, o Corinthians escapa. Ele escapa, exatamente. Diego, mas o aproveitamento do Corinthians em todo o campeonato é ruim. É péssimo. Mas eu acho que é interessante trazer o recorte do técnico. E o técnico do Corinthians tem 10 jogos, 3 vitórias, 6 empates. Mas não deveria ter deixado de ganhar o jogo contra o Juventude em casa com 2 a mais. É verdade. Mas a sequência que vem pela frente ela é muito dura. É também uma verdade. Assim como é uma verdade que a gente... vamos lá, de novo. Fora de casa, Galo. Os últimos jogos fora. Fora de casa, Galo. Fora de casa, Fluminense. Fora de casa, Bahia. Brasileiro, tá? Ainda teve Red Bull, Bragantino e Grêmio. Então, são 9 pontos em disputa, 4 pontos conquistados, fora de casa. É um percentual alto para um time que luta contra o rebaixamento. Então, esse time do Corinthians passar a não perder é, sim, muito importante. Embora eu admita, eu saiba que você que está aí do outro lado dificilmente está acreditando nessa nossa tese, Jardelzinho. E eu entendo totalmente. Mas é como você falou, são números, né? São números. A gente não pode brigar com os números. Não é legal. O ideal é que não empate tanto. Só Sim. que a não derrota, né, não perder, ela te dá confiança, ela deixa o ambiente mais leve, ela deixa esse resgate, né, das vitórias muito mais próximos, né? Muito mais próximo. Quando você começa a perder, cara, fica todo mundo, é a pressão, é a falta de confiança dos jogadores, é a impaciência da torcida, uma série de coisas. Você vê, a gente está nessa draga aí de mais empatado que qualquer coisa, mas estamos ali, a gente está se segurando, querendo ou não, hoje, né? Hoje, nesse momento, estamos fora da zona de rebaixamento e classificado na Copa do Brasil e com o pé na classificação da Sul-Americana. Quem diria? E detalhe, né? Literalmente abrindo mão, né, das Copas, mas as coisas estão acontecendo.
Ó, o André tá dizendo aqui, ó, eu concordaria se estivéssemos na 13ª rodada, no 93. Então, André, mas veja só, a gente tá falando de fatos, né? De números. Não, e os números não vão mudar, viu, André? Seja, né, na 13ª ou agora, se mantiver essa pegada de 50%, não cai, cara. Não cai. Porque assim, mas vai ter uma sequência dura. Ninguém esperava o Corinthians ganhar do Bahia fora. Alguém esperava? Dentro de uma normalidade ganhar do Bahia fora? Ninguém estava esperando. E a gente ganhou. Então o campeonato ele se dá assim. O Corinthians vai ter, vamos supor, essa sequência agora, de verdade. Fortaleza fora, juro, já vou dar um spoiler. Eu tô confiante que o Corinthians chegue lá e consiga alguma coisa. Eu tô confiante. Por quê? Porque eu tô vendo o Corinthians duelando. Claro que tem a questão do ataque, a falta de eficiência. A gente não é cego, ninguém tá defendendo coisa diferente disso. Mas o Corinthians está numa linha muito tênue entre empatar, pode até perder e beliscar uma vitória. Né? Exceção feita aquele jogo do Cruzeiro, que não era com o Ramon. O Corinthians tomou um 3-0 do Cruzeiro, né? 3-0. Isso não tem acontecido. Não tem acontecido. Então, isso que me dá esperança. Não, eu estava olhando aqui o percentual, até para compartilhar com a galera. Eu tô com a garganta meio ferrada aqui, eu tô tossindo. De vez em quando vocês vão me ver colocando no mute aqui e tal, para não ficar também estragando conteúdo, tá? Mas tem horas que a voz está dando uma falhada aqui. Eu estava olhando o percentual agora do Campeonato Brasileiro. Do Juventude para baixo, teoricamente, né? São os times que ainda a gente pode imaginar que fiquem ali por baixo, que briguem para não cair, enfim. O Juventude tem 42% de aproveitamento, o Bragantino 42%, o Inter 43% pelos jogos que tem a menos, né? Criciúma 39%, Grêmio 38%, Corinthians 31%, Vitória 31%, Fluminense 31%, Cuiabá 28% e Atlético Goianiense 21%. É muito baixo, né? É muito baixo. A régua tá muito baixa. E aí outro detalhe que eu queria trazer para o pessimismo aqui do Rodrigo, e tá tudo bem, tá, Rodrigão? Não tô criticando o seu pessimismo, mas aqui, ó, a matemática no futebol só entra depois que termina. Antes disso, futebol para mim tem que ser desempenho bom. Concordo, Rodrigo, mas é a própria matemática que muitas vezes o torcedor usa para destilar o seu pessimismo. Dizer, esse time não chega em 45 pontos. Mas por que 45 pontos? 45 pontos é um cálculo matemático, que dizem que é uma medida, é um valor de segurança para você não cair. Então, assim, é muito de usar a matemática no pessimismo, e quando a gente apresenta um cálculo aqui matemático positivo, não dá para dizer que não dá para usar. E 45 pontos, independente de performance, né? A gente fala disso antes da bola rolar. Exatamente. Então, eu acho que o Corinthians está entregando duelos, está duelando nos jogos. Entendeu? Hoje eu fico muito mais tranquilo. Se você me perguntar, Fortaleza, que é o próximo jogo do campeonato, quem é o favorito? Fortaleza, sem dúvida alguma. Mas se você me perguntar, talvez dos últimos Corinthians e Fortaleza lá em Fortaleza, esse é o jogo que eu vou mais confiante. Porque o Corinthians está duelando, o Corinthians está brigando nos jogos. Então, é isso que eu quero dizer. E, pessoal, ninguém está aqui vendendo otimismo de graça, não, tá? A situação ela é preocupante, ela é crítica fundamentalmente pelos jogos atrasados dos adversários, que também tem esse contexto, que nós não somos idiotas, tem, e também pelo que o Corinthians não tem conseguido vencer os jogos. Em resumo, o Corinthians daqui para o fim tem que passar a fazer o que não está fazendo, né? Um time que ganha 4 jogos em 23, o Corinthians precisa no mínimo, sei lá, mais umas 5, 6 vitórias até o final do campeonato. 6 vitórias faz 18 pontos, chega ali perto dos 40, mais 3, 4, 5 empates, mais ou menos é isso, né? Mais ou menos. Ó, né? Eu fiz uma conta aqui, Diegão, só para a gente falar desses números aí que você puxou e eu vim junto. 3 pontos por rodada, vezes 38 rodadas, a gente está falando de 114 pontos que um clube disputa no campeonato. Beleza? A quantidade de pontos. Se um clube tem que fazer 45 de 114, eu estou falando que ele precisa fazer 39% de aproveitamento para não cair. Com certeza ele não cai. 39%. O Corinthians hoje tem 31%, tá? Só que a gente entende também que esse campeonato da régua está tão baixa que não será 45%. Então vamos trabalhar com 42, numa margem de segurança. 42 dividido por 114, eu estou falando de 37, vou arredondar aqui, 37% de aproveitamento para um clube esse ano não cair. Aproximadamente, né? Então o Corinthians precisa naturalmente, né, fazer mais pontos, melhorar essa performance nessa reta final,
mas você vê que não é tão absurdo. E a gente está falando hoje, né, dos últimos 10 jogos aí, óbvio que somando as duas competições, não é só brasileira, a gente falou dos últimos 10 jogos geral, quando eles têm feito em torno de 50%. E tem outro detalhe matemático. Mais importante de que quantos pontos o Corinthians vai fazer é contra quem ele vai fazer. Perfeito. Porque o Corinthians ainda enfrenta fora de casa, hein? Fora de casa. Criciúma, acho que vai ser o jogo. Diegão, desculpa só antes de você passar pelos jogos. Esse empate de ontem, ele não foi só um ponto. Exatamente. Esse empate de ontem foi tipo 1,5, tá? Vamos colocar aqui. Exatamente. Então, assim, é um empate fora de casa com o Fluminense, que é o adversário direto. Então, mais importante do que quantos pontos fazer é contra quem fazer. Vai pegar o Criciúma fora, vai pegar o Vitória fora, vai pegar o Cuiabá fora, sabe? Então, vamos lá. Hipoteticamente, tá? Perde em casa pro Flamengo, ganha fora do Criciúma, tá lindo. Tá lindo. Ganha do Flamengo em casa, perde pro Criciúma fora, fudeu. E são os mesmos 3 pontos. Então, é importante, tá? É um detalhe fundamental. O Corinthians vai ter essa oportunidade o André tá falando assim, é exatamente por isso que não achei o empate bom contra o Fluminense. Mas aí vem de novo aquela questão, André, do que cada um quer enxergar. Você pode enxergar que foi ruim justamente porque o Fluminense é um confronto direto, e eu posso achar bom justamente porque é um confronto direto. Então, não, eu achei bom só porque foi confronto direto, só por isso. Senão eu teria achado empate ruim. Mas pelo confronto direto eu achei bom. Seria excelente uma vitória ontem. Excelente. O empate foi bom. O Felipe Santos está falando aqui, dando exemplos, e aí mais uma vez é matemática, tá? Que em 2022 o Cuiabá teria se salvo com 38 pontos. Só que ele fez 41. Tá? Claro que quando a gente fala de média, por isso que se fala de 45. Mas eu não vejo muito sentido você mirar a média quando o campeonato está abaixo da média. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, assim, e repito, não vale usar a matemática para destilar o pessimismo. E quando a gente vem trazer aqui que até hoje o Ramon tem 50% de aproveitamento e com 50% de aproveitamento o Corinthians não cai, mas aí a matemática não serve. Então não serve para nenhum dos dois lados, tá? Mas a situação ela é preocupante sim, tá? Não